Agora se prepara, porque tem comentário, né? Então, você já deve ter lido e agora vou comentar as minhas reflexões a respeito desse capítulo do livro Alegria e Triunfo. Eu sou a Adriana, do canal Reflexões de uma Mensageira. Vamos lá, que aqui vem as provocações, os chacoalhões, os cutucões, para poder você fazer a reflexão de como você vai encontrar aqui dentro de você mesmo toda essa força que você já combinou com o Pai que era sua e que chegou aqui e esqueceu. Então, no capítulo 2 é a lei da prosperidade. E já inicia com uma frase de Jó. Então, o Onipotente será a tua defesa e terás abundância de prata. Jó, capítulo 22, versículo 25. As escrituras deixaram muitas dicas, muitas lições, muitas coisas maravilhosas. Mas teve uma que ficou, que é muito importante, que nós temos direito à abundância divina. Toda essa abundância no nosso planeta também é nossa de direito. Eu digo que assim, eu sou filha do dono de tudo, então, e aí? A gente tem direito a tudo, né? E nós já combinamos lá com ele, a gente esqueceu, estamos aqui caindo de paraquedas, e aí perdemos aí o rumo das coisas, mas todas essas leituras são, todas essas literaturas, essas pessoas bacanas que deixaram aí um montão de mensagem, é para a gente se relembrar de como a gente faz essa conexão com o nosso Pai e a gente volta a ser realmente próspero, a ter essa conexão maior, a realmente seguir a nossa vida. E tudo isso daí tem sido explicado, visto, relido em diversos materiais. E nesse caso, ele comenta a respeito dessa lei e fala que é possível a gente estar tendo acesso a tudo, e aqui ele explica um pouco sobre isso, né? E nesse capítulo, o autor conta sobre diversos casos aonde, através da palavra e da fé, a vida das pessoas foi transformada e voltou a ter abundância e prosperidade. Em alguns momentos, as pessoas podiam estar sozinhas e elas conseguiam, sabendo que elas com Deus é o suficiente para poder estar trazendo para ela própria essa prosperidade, e em alguns momentos era necessário uma segunda pessoa para dar ancoragem, para dar força, para se tornar um parceiro daquela pessoa naquele momento, já que ela tinha fé, mas não estava assim com tanta fé, com tanta confiança. E em alguns momentos na nossa vida também acontece isso. Existem pessoas que vão lá, estão juntas, lidam, não, é isso mesmo, vamos, eu tô aqui, vamos pedir a Deus, faz a oração com você, mas também te dá apoio no dia a dia, né? Então, e tem momentos que você não, eu sei, vou aqui ter a minha conversa com o Pai, eu com ele já é o suficiente. Então, essas exemplificações do livro são exatamente para a gente conseguir perceber que a gente pode sozinho, a gente pode com alguém também nos apoiando, não importa, o Pai está sempre disposto a nos dar o que a gente precisa. Ele já inicia com o caso de uma senhora que estava com uma dívida num valor razoável, ela não tinha condições e ela pediu oração. E a oração foi feita e ela estava com uma fé que não, uma confiança baixa, né? E a autora, a oradora, junto com ela, fez essa oração e disse para ela que ela aguardasse. Quando chegou bem próximo, inclusive era o dia, era um final de semana, como ela não recebeu, ela ficou desesperada, entrou em contato com a oradora disse para ela, ok, vamos tomar um lanche, não devemos fazer economia nesse lanche, que é para o universo saber que a gente realmente acredita, que é para Deus saber que a gente acredita que o dinheiro está vindo mesmo, é para ele saber que a gente confia, que a gente tem fé e confiança. E essa é uma outra atitude que ela fala, que o autor fala muito no livro, né? Que a gente precisa ter a certeza, a gente precisa sentir da confiança, da fé, que isso realmente está vindo pra gente. E nessa atitude, que foi a de confiança, tomando esse lanche, a pessoa, a senhora ainda ficou mais um dia, meio que na dúvida, pediu auxílio novamente, ela disse, não, você tem condições sozinha, e aí apareceu uma solução. E quando chegou o dia que ela deveria, na segunda-feira, que ela deveria ter o dinheiro para pagar a dívida que ela tinha, o dinheiro, um primo acabou
não sei se emprestando, se dando dinheiro para ela, né? Mas ela tinha o dinheiro disponível para aquele momento. E essa abundância que surgiu para ela foi baseada em duas coisas muito importantes. Uma foi a fé, que a palavra, né, que foi solicitado a Deus, que ele permitisse aquela abundância de volta para ela, junto com a fé. E aí, nesse momento, ela precisou de uma segunda pessoa para dar um auxílio a ela. E uma outra coisa foi a confiança de que aquilo realmente ia acontecer. Você se colocar numa postura de que você já se sente recebendo, você já acredita que está acontecendo. Quando você passa a sentir e acreditar com convicção, com certeza, aí é o seu momento de estar recebendo toda essa prosperidade que está disponível para você. E aí é necessário que você tenha a postura, a ação e as reações condizentes com quem acredita que realmente já está de posse desse seu pedido. É bem interessante que eu lembrei agora de que as pessoas, os crentes, né, a gente chama de crente, mas poderia ser protestante, presbiteriano, né, as religiões que são cristãs, mas que não são católicas, né, normalmente tem essa denominação, eles têm o hábito de dizer eu creio, eu aceito, né, eu recebo. É bem interessante, e eu tenho percebido isso nessas pessoas. E essas pessoas têm o hábito de dizerem, né, eu recebo, eu aceito, é bem interessante. E eu comecei a observar recentemente, eu acho que quando eu comecei realmente a ter contato com as diversas formas de espiritualidade, aí eu fiquei com os olhos mais abertos e os ouvidos mais atentos para ver e ouvir essas mensagens, né, que vêm tanto de pessoas, das mais diversas religiões. Na sequência, ele conta a história de uma senhora que precisava fazer a locação de um imóvel em Nova York. E ela teve tanta convicção que ela ia conseguir, que ela dizia que um só com Deus é tudo. E para ancorar, para reforçar essa fé e essa crença de que ela realmente já estava de posse, né? Ela teve um insight de comprar uma guarnição. É um centro de mesa, né? É uma guarnição. Depois você procura melhor você dizer que vocês não sabem. Ela teve a ideia de comprar uma guarnição. E veio aquela vozinha, não, nem compra, pode ser que você nem consiga o apartamento. E aí ela, para provar para ela mesma, para ela reforçar que ela tinha fé, ela comprou a guarnição e rapidamente ela conseguiu fazer a locação. E os amigos desacreditavam, então ela sozinha fez o reforço de que ela com Deus era o suficiente para ela conseguir conquistar. Num outro momento, tem um senhor que precisava de um valor muito alto para o negócio dele, e ele ficou inseguro, e aí nesse momento ele precisou do reforço, né, não só da oração, como também de uma pessoa ali reforçando para ele que ele tinha condições e que ele podia ir e que ele ia conseguir. E ele foi até o banco no momento, lá na hora que ela disse para ele, vá nesse momento, e ele conseguiu o que ele estava precisando, ele conseguiu um empréstimo, e ele mandou depois uma mensagem para ela dizendo que ele nunca mais ia duvidar, porque ela foi firme dizendo que de negócios e de coisas de banco ela não entendia, mas das coisas de Deus ela entendia, e Deus nunca tardava. Então que ele podia ir, que ela tinha certeza absoluta que Deus não ia tardar para ele. E essa força, essa fé, essa confiança dela reforçou essa fé e essa força nele. E o que aconteceu? Ele conseguiu ter fé e fazer o movimento para se dirigir ao banco, conseguir um empréstimo e conseguir dar continuidade nas coisas que ele precisava dar continuidade. E aí tem uma frase que fala que a gente só pode receber de acordo com o que a gente está realmente conseguindo visualizar. E aí eu fiz uma analogia com a construção de um prédio, com o fato de você estar criando uma casa ou um prédio. Inicialmente, é preciso ter a ideia de que vai ser feito isso.
Na sequência, você precisa fazer a planta, você precisa colocar as medidas, precisa fazer os cálculos de quanto que vai precisar de material, principalmente para os prédios, né? É necessário que você tenha aprovação, é necessário, no caso dos prédios, principalmente nos tempos modernos, tudo sai com maquete, aí é feito aquele modelinho que parece que é o prédio de verdade, e aí você coloca tanta energia e tanta força na construção daquele bem, daquele prédio, daquela casa, que as coisas vão acontecendo. Deus vai providenciando para você como isso daí deve acontecer. Eu vou falar aqui para vocês como é que foi lá na nossa casa. Os nossos pais, a gente já tinha uma residência, mas como eles queriam uma família muito grande, somos só 6 filhos, eles queriam ir para uma residência maior, e eles se planejaram para que as coisas acontecessem. E eu posso dizer para vocês, é um casal de muita fé, muita prosperidade, muito programado. Por quê? Eles compraram o terreno, eles fizeram a planta, eles conseguiram vender a casa que a gente estava. Na verdade, eles foram construindo a casa, a gente continuou morando na casa que a gente estava, eles venderam a casa que a gente estava para terminar de construir a casa que eles estavam construindo, e Deus foi provendo tudo para eles, porque era um casal que trabalhava muito, minha mãe também estudava, e na época eram 5 filhos, o 6º filho nasceu na casa nova. E todos tinham quartos, todos quartos com suíte. Então, assim, foi muita abundância que eles planejaram para a vida deles e eles conseguiram conquistar. Hoje eles estão lá acima dos 21 na perna direita, na esquerda, no braço direito, no braço esquerdo. Estão lá na casa deles, uma casa linda, maravilhosa e cheia de prosperidade. Então, com fé, eu lembro de cada detalhe que ia ser feito, ia ser construído, porque eles mostravam pra gente a planta, os desenhos. Aqui vai ficar a janela, aqui vai ficar a porta, onde é melhor. A gente participou disso daí, né? E é lindo ver o que realmente a fé pode fazer na vida das pessoas. E aí, no caso dos imóveis, e isso pode acontecer na sua também. Faz o planejamento, escreve, desenha, que Deus provém. Deus provém. Mas, infelizmente, ainda existe uma crença muito intensa de que para ser justo, para ser bom, para ser uma pessoa reta e justa, você tem que ser pobre. E aí isso daí seca tudo quanto é abundância nas pessoas. É necessário a gente compreender que Deus não quer isso pra gente. Ele diz que nós somos filhos dele. Se ele é dono de tudo e nós somos filhos dele, por que a gente não tem direito a viver em abundância? Ou então que a gente tem que sofrer, tem que trabalhar muito, tem que ser tudo muito pesado, muito duro, muito difícil, para a gente conseguir as nossas conquistas, né? E não é nada disso. A gente fazendo a nossa parte e confiando que Deus vai fazer a parte dele, ele vai providenciar. Tudo depende de até onde você quer chegar e você acreditar que aquilo dali lhe é de direito, mas se você sonha com isso, pode ter certeza, lhe é de direito. Os meus pais não sonharam em ficar multimilionários, não era um sonho deles, mas eles fizeram uma grande revolução na vida da família, porque eles elevaram o padrão da família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, para um novo padrão. E foi assim uma conquista onde teve muito trabalho. Mas eu juro para vocês que não foi só trabalho, não. Deus dava tudo na hora que precisava. Aparecia as coisas certas, as vendas certas, as coisas casavam de uma forma, as coisas se encontravam de uma forma onde tudo fluía para acontecer esse movimento. Eu sou prova viva disso. Eu posso dizer para vocês com certeza. E aí eles conseguiram elevar esse patamar. E eu tô aqui nesse meu encontro de também elevar mais uma vez esse patamar para de diversas outras formas, né? Inclusive na forma de ver Deus por muitos ângulos.
Isso também é uma forma de elevar o ambiente, elevar o planeta, elevar as consciências, a minha e de quem estiver à minha volta. E neste capítulo, o autor coloca também sobre a lei do dar e receber, que faz parte da lei da prosperidade. Quanto mais a gente entrega, mais a gente vai receber em troca. E em alguns momentos a gente não está, a gente sabe que a gente poderia ter dado um pouquinho mais e isso acaba travando a nossa prosperidade. Ou porque faltou a gente dar um toque final, ou porque a gente não se sente preparado o suficiente, seja lá qual for o motivo, isso daí acaba bloqueando o seu próximo nível. Mas também tem uma outra coisa que acontece, que às vezes as pessoas ficam, às vezes as pessoas não, nós, até mesmo eu, podemos ficar enciumados com o que está acontecendo para os outros. Pô, para aquele lá, olha só que facilidade. E é isso daí também é uma outra coisa que trava a prosperidade. É a gente achar que o que aconteceu para o outro e não aconteceu para a gente. Quando a realidade a percepção de prosperidade para aquela pessoa é diferente da sua, os perrengues, os desafios que aquela pessoa tinha que passar são diferentes do seu, a entrega que aquela pessoa fez, como ela acredita que ela deveria ter feito, foi o suficiente, então ela já acreditou que o que ela entregou foi mais que suficiente. E se você tem um nível muito alto de acreditar que a entrega precisa ser num nível muito hard, você não vai conseguir com facilidade ultrapassar esse nível. Então você também precisa preparar isso dentro de você para você compreender que você já se preparou o suficiente, que você está entregando, que você está dando um up e vai retornar para você exatamente na medida em que você deu. Então, todas as leis do universo, elas estão interligadas. A lei do dar e receber está interligada com a lei da prosperidade, que está ligada com a primeira lei que a gente falou e que vai estar ligada com todas as outras que a gente vai estar falando aqui no decorrer do livro. Ele comenta também a respeito da dualidade, né? Que o dar e receber é uma dualidade. E que o sol e a lua são uma dualidade, o frio e o calor, o dia e a noite, e que essa dualidade faz parte do nosso dia a dia, mas que para a gente poder receber, a gente precisa estar dando com alegria, a gente precisa estar dando com amor, a gente precisa sentir que o que a gente está dando é realmente de coração. E quando a gente começa a executar, o dar não é só porque você está dando ou dinheiro ou tempo. O dar é o seu trabalho. Quando você está executando, tudo que você executa com amor, com doação do fundo do coração, você está fazendo a sua parte de dar. E aí você com certeza vai receber em troca toda a chuva de abundâncias que o universo quer dar para você. Ele conclui esse capítulo falando a respeito de travas que a gente mesmo se impõe. E quando a gente está com a mente fixa em alguma coisa, a gente acaba travando tudo. Então, em vez da gente ficar focado, ai meu Deus, eu fiz, será que deu certo? A gente começar a abrir mais a nossa mente e o nosso leque de ações aonde a gente vai fazendo o nosso trabalho do dia a dia, as nossas atividades, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto para as pessoas na rua. Nós devemos prestar atenção em estar fazendo e estar entregando com muito mais amor as coisas para todas as pessoas, né? Fazendo o nosso trabalho com eficiência, eficácia e amor. Eu desejo a você e a sua família, eu quero agradecer de você estar aqui comigo até esse momento. Desejo para você chuva de bênçãos, de paz, de saúde, de prosperidade para você e para sua família. Dá seu like, curte o canal, compartilha, faz seus comentários, veja se fez algum sentido para você. É muito importante que você leia o livro, escuta a leitura que eu fiz, para poder você fazer a reflexão de acordo com o que você acredita e ficar aí as minhas ideias para também você refletir sobre isso que eu também acredito, tá bom? E aí a gente poderia até parafrasear o Maluco Beleza,
o Raul Seixas, eu prefiro o seu, a metamorfose ambulante, porque assim, se a gente aprendeu hoje, daqui a alguns dias está obsoleto, vamos atrás de aprender de novo, sem perder nossos valores. Gratidão infinita, Deus abençoe, paz, saúde, chuva de bênçãos para você e para sua família. Namastê.